mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 76. Um trapézio ABCD retângulo em A e D. Olha só. E possui diagonais perpendiculares, sabendo-se que os lados AB e CD medem, respectivamente, 2 cm e 18 cm. Então a área em centímetros quadrados desse trapézio mede, olha só, vou desenhar aqui esse trapézio. Então, segundo a questão, ele é retângulo em A e retângulo em. Então, temos um trapézio retângulo, onde aqui é a altura dele, a altura H. Tranquilo? E ele fala que as diagonais são perpendiculares. As diagonais são perpendiculares. Vou traçar aqui a diagonal B, D, e a diagonal AC. Tranquilo? Então aqui é o ponto C. Aqui é o ponto B. Pronto. E ele falou pra gente que as diagonais são perpendiculares. Assim, vários triângulos retângulos aí para analisar. Tranquilo? Eu vou analisar o seguinte, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Ó, esse ângulo aqui, por exemplo, eu vou chamar ele de A. Esse ângulo aqui, ó, também é A, porque eu tenho duas retas paralelas cortado por uma transversal, ângulos alternos, então aqui é A também. Eu vou fazer uma semelhança entre o triângulo, né? E esse ângulo aqui, vou chamar de B. Ó, tá vendo esse outro triângulo aqui, retângulo? Aqui eu vou chamar esse ponto de encontro aqui entre as diagonais, que são perpendiculares, de ponto E. Tá vendo esse triângulo DEC? Esse triângulo eu tenho alfa 90 graus. Esse triângulo eu tenho aqui anel alfa, então faz AP 90 graus. Então esse ângulo aqui, ele só pode ser B. Você concorda comigo que ele só pode ser B? Era o seguinte, ó, 90 graus é igual a A mais B. Aqui, ó, 90 graus é A mais B. Então 90, esse ângulo mais esse dá 90. Então aqui só pode ser B, já que A mais B é 90. Beleza. Agora, se você não está conseguindo ver a semelhança, eu vou separar esse seguinte triângulo aqui. Vou separar o triângulo ABD. ABD. Triângulo ABD. Aqui vale 2. O enunciado fala que de A até B vale 2. E eu tenho esse lado aqui, a altura do trapézio. Aqui vale A. Aqui vale B. E tem o seguinte triângulo também. Vou pegar esse triângulo aqui. Quero que você foque no seguinte triângulo aqui. O triângulo ADC. Tem aqui essa diagonal aqui. Aonde aqui é B, aqui é 90, e esse ângulo aqui, ó, se eu tenho que A mais B vale 90 graus, esse ângulo mais esse vale 90, então aqui só pode ser A. Tranquilo? Então os triângulos são semelhantes, eles têm os três ângulos internos congruentes. Então, lados que enxergam o mesmo ângulo são proporcionais. Então aqui é a altura também, ó, a D é a altura,
E de D até C vale 18, de acordo com o enunciado da questão. Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho que... Vou começar por esse triângulo menor. Quem está oposto a A aqui nele, ó? H. Ele é proporcional. A quem está oposto a A aqui, ó. 18. Então H está para 18. Assim como quem está oposto a B nesse triângulo, ó, 2, ó. 2. Quem está oposto a B é esse, ó. H. Multiplicando o cruzado, eu tenho que H ao quadrado é igual a 2 vezes 18. H, né, ao quadrado é igual a 36. Vou pegar a raiz positiva de H, né, vou esquecer a negativa, não vale a pena. Raiz quadrada 36, 6. H é igual a 6. Tá? Então agora, é o seguinte. Então, antes de prosseguir, vou deixar uma observação para você aqui. Sandro, se caísse uma outra questão parecida com essa, aí um triângulo retângulo, tá. Se você não fizer a semelhança, faz o seguinte, ó. Usa essa dica aqui que eu vou te falar. Deixa aqui registrar uma dica para você. Se você tem um trapézio retângulo, e você acabou de provar que é verdade aqui. Se você tem um trapézio retângulo e as diagonais dele são perpendiculares, tá vendo? A altura dele, a altura é igual à raiz quadrada do produto da base menor pela base maior. Acabamos de provar isso aqui, ó. Aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Olha, base maior, base menor vezes maior. Aqui, ó. Então a altura, se as diagonais forem perpendiculares, tá? Diagonais perpendiculares aqui, a altura do trapézio é a raiz quadrada de B vezes H. Tá? Acabamos de fazer aqui e é verdade. Tranquilo? Vamos prosseguir aí. Agora eu tenho altura, eu posso achar a área do trapézio, porque a área de qualquer trapézio, seja ele escaleno, isósceles ou retângulo, a área é base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Então eu tenho, ó, base maior 18, base menor 2, altura do trapézio 6, tudo isso dividido por 2. Então a área está ficando 18 mais 2, 20, vezes 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 20, 60. Então a área do trapézio é 60 centímetros quadrados, que está em que opção? Gabarito letra B. O gabarito aí procede e vamos fazer a próxima. Questão 77. Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais movidos somente a gasolina. Então, olha só. Então, eu sei que os carros movidos a etanol mais os carros movidos a gasolina dá um total de 36 veículos, né? Não sei se é carro de fato, né? 36 veículos. Etanol mais gasolina, 36 veículos. E ele fala pra gente que a razão entre os movidos a etanol para os movidos a gasolina, né? Somente a gasolina, somente etanol e somente gasolina, é 5/7. 5/7. O número de veículos dessa frota movido somente a gasolina é... Então ele quer gasolina, não é isso? Sandro, eu posso passar, por exemplo, o G para lá, onde tiver etanol, escrever 36 menos G e multiplicar cruzado? Sim, fique à vontade. Só que eu gosto de usar algumas propriedades da proporção. Uma delas é numerador mais o denominador. Nesse caso, já que ele quer o gasolina, vou colocar está para G, está para o denominador. Então, numerador mais denominador está para o denominador. Então, desse lado de cá, farei a mesma coisa. Numerador mais denominador está para o seu denominador. Tranquilo? E aqui eu já tenho, ó, quem é etanol mais gasolina? 36. Está para G. Assim como 12 está para 7. Posso simplificar aqui por 12 e posso simplificar aqui por 12. 36 por 12
dá um total de 3, que está para G. 12 por 12 dá 1, está para 7. Multiplicando cruzado, quantidade de veículos movidos a gasolina é igual a 21. 3 vezes 7 é 21. Gabarito letra C e gabarito procede. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 78. Simplificando a expressão, raiz quadrada de 2 elevado à 13ª potência, mais 2 elevado à 16ª potência, tudo isso dividido por 2 elevado à 15ª potência, obtemos. Então, olha só. O que nós podemos fazer? Será que dá para escrever todo mundo em função da menor potência ali? Que a nossa menor potência ali seria 2 elevado a 13. Então, 2 elevado a 13. Aqui bem devagar. Ó, o 2 elevado a 16 eu posso escrever assim, ó. 2 elevado a 13 vezes 2 elevado a 3. Confere? Confere. Posso ou não posso? Posso. Por quê, Sandro? Olha só. Multiplicação aqui de potência com a mesma base, eu vou conservar e vou somar. 13 mais 3 continua sendo 16. E o 2 elevado a 15 eu posso escrever 2 elevado a 13ª potência vezes 2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Agora eu posso colocar em evidência o 2 elevado a 13ª potência. Assim, ó. Posso colocar aqui, ó. 2 elevado a 13ª potência. Aí se eu coloco em evidência sobra 1 mais 2 elevado a 13ª, eu coloquei em evidência, sobrou 2 ao cubo. 2 ao cubo. Tranquilo? Tranquilo, né? E embaixo sobrou o seguinte, ó. 2 elevado a 13ª vezes 2 elevado ao quadrado. Agora eu posso simplificar, ó. 2 elevado a 13ª vai embora com 2 elevado a 13ª. Em cima eu estou ficando com raiz quadrada. 2 ao cubo, 8. 1 mais 8. Embaixo, raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4. Ali. 2 ao quadrado é 4. Então eu posso fazer 1 mais 8, 9, 9 quartos. Quando eu tenho uma fração e eu tenho a raiz dessa fração, eu posso tirar a raiz do numerador separadamente e a raiz do denominador. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. 3 dividido por 2, 1,5, que se encontra na letra B. Tranquilo, né? Vamos para a próxima? Questão 79. Em uma empresa, 10 funcionários, então eu tenho a grandeza funcionários, e são 10. Produzem 150 peças, então tem peças, 150, em 30 dias úteis. Pô, acho que essa questão está repetida, cara. Eu acho que eu já fiz ela aí. Esse blocão todo aí de questões eu acho que repetiu, desculpa aí. Tá? 30 dias. O número de funcionários necessário para que essa empresa produza, então, o número de funcionários necessário, que essa empresa produza 200 peças em 20 dias úteis. Tranquilo? Então agora vamos analisar, olha só. 150 peças, 10 funcionários. Se eu vou produzir mais peças, eu vou precisar de mais funcionários. Essa grandeza em relação a quem tem variável, vou colocar aqui, ó, é direta. Sandro, eu gosto de colocar seta. Fica à vontade, cara. Não vai mudar em nada. Eu te garanto que não muda em nada. Tá? 10 funcionários realizam o trabalho em 30 dias. Se eu diminuo o número de dias, vou precisar de mais funcionários para realizar a tarefa. Então, lembra, dias e pessoas sempre serão inverso, cara. Não tem como. Olha só. 20 dias para executar a tarefa, eu vou precisar de mais funcionário. Mais e menos, grandezas inversamente proporcional. Vou colocar o izinho aqui de inversa. Pronto. Não tem necessidade de colocar seta. Se você está acostumado a colocar seta, fique à vontade, tá? Faça sempre da sua maneira. 10 está para x. Eu vou aqui, é direta, então mantém a fração. E de inversa,
inverto a fração. Pronto, fica à vontade, cara. Posso simplificar por 2, por 10 por 10, perdão. Posso simplificar por 10 novamente, tá? Posso simplificar aqui, ó. Tá ficando assim, ó. 10 está para x. Ó, 2 vezes 15, 30. 3 vezes 20, 60. Posso simplificar aqui ainda, ó. 10 vai embora com 10. Posso simplificar por 3, dá 1. Por 3, dá 2. 1 vezes x, x. 2 vezes 10, 20. Então, 20 funcionários aí. Gabarito letra B. E o gabarito procede. Questão 80. Supondo que um prato de forma circular possua um diâmetro igual a 28 centímetros, qual o comprimento em centímetros da circunferência desse prato? Então, olha só. Sandro, precisa desenhar a figura? Não, cara, não precisa não. Mas se você quiser ilustrar essa figura aí desenhada, você fica à vontade aí, tá? Você pode desenhar a nossa figura ali. Desenhar aqui a figura. Então ele fala que o diâmetro é 28. Se o diâmetro é 28, né, o raio dela aí vale 14, né? Mas se você não quiser colocar isso, olha o que você pode fazer. Ó. Opa, desculpa aí. Ó, então, tracei o raio ali, tranquilo? Traçamos o raio. E se você quiser continuar aqui, você pode traçar o diâmetro todo. Isso aqui vale 28. Mas o que você precisa? Ele quer só essa linha vermelha, que é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. 2πr. Aí você pode pensar de duas maneiras. Você pode achar o raio, ou seja, dividir o 28 por 2 e falar, Sandro, ó, 14, 14. Ou você já tem aqui o dobro do raio, 2 vezes r, e já é o diâmetro. Você pode lançar 28 aqui direto, tá? Fica à vontade aí. Se você faz nesse método bem tradicional, de achar o raio, então vamos lá, ó. Quanto vale o raio? 14, metade do diâmetro. Então era a mesma coisa, ó. 2 vezes 14, ó, 28. Vezes 3,14. Tranquilo? Vamos multiplicar aqui, ó. 3,14 vezes 28 aí. 8 vezes 4, 32. Ficam 2 e vão 3. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11. Fica 1 e vai 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. E agora vamos multiplicar ali, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então você está ficando aqui com 2. Aqui está dando 9. Aqui está dando 7. E aqui está dando 8, né? Vai dar 87. Mas só um detalhe, olha só. Caramba. Aqui, ó. 3,14. Não, Sandro, ele mandou adotar 3,1. Então, beleza. Deixa eu apagar esse aqui. Tá? Ele mandou adotar só 3,1, pô. Por isso que eu vou achar um pouquinho maior do valor normal. Desculpa aí, né? Que ele mandou adotar igual a 3,1. Deixa eu apagar esse 4 aqui. Deixa eu apagar esse 4 aqui. Então você tem 3,1 vezes 28, ou 28 vezes 3,1. Tá? Desculpa aí. 28, né? E 3,1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 8, 24. Ficam 4 e vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Então você tem aí, somando, 8. Aqui tá dando... Deixa eu só melhorar aqui. Peraí, desculpa aí. Você vai ter 8. Aqui tá dando 6. E aqui 8. Uma carga decimal, uma carga decimal. Então o comprimento tá dando 86,8 ou 80, que não tem muita diferença. Gabarito letra A,
o gabarito aí procede, tá? Desculpa aí que ele deu aqui o π, né? 3,1. Já fui diretão usando 3,14 aí. Questão 81. A figura abaixo mostra 3 circunferências de centro A, B e C e tangente 2 a 2. Se as retas que ligam os pontos C e Q, liga esse ponto aí, esse aqui, PT, são perpendiculares, e se o raio da circunferência é maior, ou seja, a circunferência de diâmetro PT ou raio CP ou raio CQ, né? O raio dela vale 6. Então isso aqui tudo vale 6, ó. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Isso aqui vale 6. Isso aqui tudo também vale 6. Tranquilo? Se de C até P vale 6, esse cara aqui vale 3. Aqui vale 3. E a circunferência é igual a essa. Vou terminar de ler, tá? A questão. Estou só preenchendo já o que eu já deduzi, né? O que nós deduzimos aí. Quantos metros deve uma pessoa percorrer para ir do ponto P ao ponto Q, seguindo a trajetória dada pela figura? Então, olha só. O que acontece? Você vai perceber o seguinte. Ele sai aqui do ponto P. Então, ele vem pela essa parte pontilhada aqui, tracejadinho. Ele andou metade dessa circunferência. Depois, a metade de uma circunferência congruente à primeira, ó. Então, unindo essas duas partes, ele já andou uma circunferência de raio 3. Então, aqui ele andou 2π, que eu vou chamar de Rzinho. Então, aqui, ó, vou chamar de Rzinho, o raio menor, igual a 3, e Rzão da circunferência maior. Tranquilo? Então, ele andou uma circunferência menor, e depois ele chegou no ponto T. E aí ele vai descer até chegar em Q. E aqui, quando ele chega em Q, se você olhar, ele anda, aqui é 90 graus, ó. Ele anda 1/4 da circunferência maior. Mais, deixa eu só mudar a caneta, né, que fica ruim. Ele anda mais 1/4, ou seja, a quarta parte de 2π Rzão, tá? Então, está em função de π, então eu tenho 2π, o raio vale 3. Posso dar uma simplificada aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2, tá ficando π vezes o raio da maior é 6, sobre 2. 2 vezes 3, 6, então eu tenho 6π. 6 dividido por 2 vai dar 3, 3π. Depois de tudo isso, 6π mais 3π, 9π aí, foi o trajeto que ele fez, gabarito letra D, tá? Vamos para a próxima agora. Questão 82. O conjunto de solução nos reais da equação 2x menos 3 sobre 3x menos 2 maior ou igual a 1 é o seguinte intervalo. Então, olha só. Do jeito que está, nós já vimos que eu não posso resolver. Né? Começar a resolver ali, achar as raízes, né? Os zeros de cada equaçãozinha aí. Eu tenho que pegar esse 1 e passar para esse lado. Então, aqui eu vou escrever 2x menos 3 sobre 3x menos 2 menos 1 maior ou igual a 0. Agora sim, eu vou começar a trabalhar mais na minha questão. Então aqui já vou deixar a barrinha de fração aqui, bonitinho. Vou repetir o numerador dessa fração e o denominador dela. E aqui, lembra, eu vou pegar esse cara aqui é 2, né? Vou pegar esse cara aqui, ó, e multiplicar por menos 1. Esse menos 1 não vai trocar o sinal de todo mundo? Sim, Sandro. Então vai ficar menos 3x e mais 2. Tudo isso maior ou igual a 0. Tranquilo? Aqui eu vou fazer, ó, 2x menos 3x menos x. Menos 3 mais 2 menos 1. Tudo isso dividido por 3x menos 2 maior ou igual a 0. Agora eu vou achar aqui, ó. Na primeira eu vou ter
menos x menos 1 igual a 0. Menos x igual a 1. Multiplicando por menos 1 aí, x igual a menos 1. Confere? X igual a menos 1. Agora eu vou para o denominador ali e vou achar a raiz. 3x menos 2 igual a 0. 3x igual a 2. Confere? Confere. X igual a 2 terços. 2 terços. Agora eu vou marcar essas raízes aqui, ó. Sandro, não vai fazer cada uma separada, fazer interseções? Não. Não é assim que eu costumo fazer aí, você já viu, né? Então vou marcar aqui, ó. Vou marcar ali. Sandro, esse aqui é o numerador. Aqui tá, aqui, ó, é o numerador. Tá maior ou igual a 0. Se é maior ou igual, e é numerador e não interfere no denominador, bolinha fechada. Esse é o denominador. Então, bolinha aberta. Tá? Então, aqui é 2 terços. E aqui é menos 1. Aí, agora, eu vou começar a marcar ali. Ó, eu tenho menos dividido por mais. Ó, esse cara é negativo. O x dele. E aqui é positivo. Menos dividido por menos vai dar... Não, pera. Menos dividido por mais vai dar menos. Então, menos. Bate na raiz, mais. Sandro, mas teve um caso que você fez que bateu na raiz e manteve. É porque tinha um expoente aqui, tá? E isso indicava, né? Estava entre parênteses, indicava que as raízes poderiam ser dupla, né? Quando era sempre o expoente par, eu mantinha o sinal. O expoente ímpar eu trocava. Então aqui tudo é expoente ímpar, tá? Então bateu na raiz, troca. Aqui eu quero valores maiores ou iguais a 0. Então, onde está maior ou igual a 0 é nesse intervalo aqui, ó. Incluindo o menos 1 e vai até aberto em 2 terços. Então, intervalo fechado em menos 1 e vai até intervalo aberto em 2 terços. Tá? Que opção eu tenho? É isso aí. Gabarito, letra E, e o gabarito procede. Questão 83. Numa PA, o segundo termo é 1 e o quinto termo é 16. O termo igual a 31 é o sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, 10º termo ou 11º termo. Sandro, você vai fazer método tradicional? Sim, vamos dizer que é o método tradicional. Porém, o aluno, de vez em quando, ele guarda uma fórmula e guarda por guardar e não quer compreendê-la. Olha só. A forma geral, zona, de um termo geral da PA é essa aqui, ó. A N é igual a K, ou qualquer letra que eu quiser colocar aqui, mais N menos K vezes a razão, cara. Vou fazer isso para trabalhar menos. Se você quiser fazer do seu método tradicional, fica à vontade. Sandro, eu faço a N igual a 1 mais N menos 1. Então, por que você usou em função do primeiro termo? Eu posso escrever esse meu termo geral aqui, que eu falei para você que é o termo geralzão, em função de qualquer termo, né? Desde que N seja maior que K. Pronto. Tá? Maior ou igual a K satisfaz ali, tá? N maior ou igual a K. Pronto. Então, beleza, ó. Então, o meu AK será o quinto termo. Então, olha só, posso escrever assim, ó. A5 é igual ao meu A2 mais... Quem é N? 5. Quem é o suposto K ali? 2. Vezes a razão. Tá? Quem é o A5? De acordo com a questão, 16. Quem é o A2? 1. Mais 5 menos 2, 3. 3 vezes a razão. Passando 1 para lá, 16 menos 1 é igual ao triplo da razão aí, ou 3 R's. 15 é igual ao triplo da razão da PA. Dividindo ambos os lados por 3, eu vou ter que a razão igual a 5. Achei a razão. Sandro, mas ele quer saber quem é o termo 31. Você não vai usar achar o primeiro termo, não? Não, vou usar a mesma fórmula que eu fiz ali. Olha só. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó.
Mesma forma. Eu quero saber N. Eu quero saber N. Então eu tenho aqui que o meu AN, vou deixar assim mesmo, o meu AN é igual o A2, vou escrever em função do 2, mais N menos 2, que o K é 2, vezes a razão, que é 5. Tranquilo? Quem é o meu AN? 31, porque aí eu vou saber quem é ele aqui, qual é a posição dele nessa sequência. É igual. Quem é o A1? Quem é o A2? 1. Mais N menos 2 vezes 5. Sandro, não vai aplicar distributivo aqui? Não, não vou não, cara. Vou passar esse 1 para cá. Ó, 31 menos 1 vai dar quanto? 30. É igual a N menos 2 vezes 5. Esse 5 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ó. 30 dividido por 5 é igual a N menos 2. Quanto é 30 dividido por 5? 6. É igual a N menos 2. Tá? Vou passar o 2 dividindo. 2 dividindo não, somando, perdão. Passou tanto dividindo ali, né? Aqui, somando. 6 mais 8. 6 mais 2, 8. N igual a 8. Então, N é o oitavo termo aí. Perdão, o 31 é o meu oitavo termo. Gabarito letra C. Tá? Fica à vontade de fazer do seu método bem tradicional aí, tá? Isso aqui eu uso bastante, esse termo geral aqui, na minha PA. Questão 84. Seja f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática cujo gráfico é. Então tem aqui o gráfico, ó. Eu sei que ela possui duas raízes, bonitinha. Me deu o x do vértice, que é o vértice da parábola. 3 é o meu x do vértice. E o menos 7 é meu y do vértice. Tá? E ó, com cavidade voltada para cima, aqui meu A, o A vale 1, tá vendo? Pode anotar aqui, que eu tenho também na questão, o A vale 1. Beleza? O A vale 1. E o seguinte, ele quer saber, calcule o valor de M, sabendo que M é igual a x1 ao quadrado, esse x1 e x2 deve ser as raízes, né? Não deve não, é aqui, ó. O gráfico mostra para mim, são as raízes. Então eu posso colocar esse x, ó, posso colocar o x1 em evidência? Posso. Ele é fator comum, x1. O x2 também é fator comum? Sim, x2, que multiplica. Coloquei x1 ao quadrado, botei x1 aqui, fica x1. Coloquei o x2 aqui, ó, x1 vezes 1, x1. Coloquei o x1 em evidência, que é o quadrado, ó, x2 ao quadrado dividido por x2, dá x2. Então, se você olhar, eu tenho a soma das raízes e tenho o produto das raízes. A soma eu posso achar para o seguinte, olha só. Você sabe que isso aqui é o ponto médio, ou seja, o x do vértice, além de ter menos b sobre 2a, você pode escrever que o x do vértice é a média aritmética entre as raízes. Você já viu fazendo alguma questão assim já, tá? Então, x do vértice vale 3. A soma das raízes, se você jogar na fórmula de x do vértice, você também acha aí também, tá? O valor de A, então, você mata a questão. Multiplicando o cruzado, a soma das raízes está dando 6, tá? 6. Então, isso aqui, esse pedaço aqui, ó, já vale 6. Então, precisa achar o produto. Sandro, para achar esse produto, o que eu vou ter que fazer? O produto das raízes é C sobre A. Se eu achar o C, ele já é o produto. Confere? Confere. Então, como eu vou achar o C? Você pode trabalhar de várias formas a sua função. Eu gosto de trabalhar bastante quando eu conheço o x do vértice e o y do vértice, e a questão me favorece a usar a forma canônica da equação, eu uso, ó, que eu tenho o x do vértice e tenho o y do vértice. Sandro, e esse A você tem aqui, ó, a questão me forneceu que é 1, ó, até extrair aqui, então isso aqui já é 1. Então 1, o A é 1, x é o x da própria função, o x do vértice vale 3, e o y, aqui é mais, tá? Perdão aí, mais, e o y do vértice, mais vezes menos, vai ficar menos 7. Só que aqui está o quadrado, e aqui é o quadrado, tá? Então você tem a forma canônica aí, que você já viu fazendo aí no simulado fuzileiro naval, eu acho. Tinha uma questão que eu usei forma canônica também.
Essa é a nossa forma canônica aí. Tranquilo? Agora, vamos desenvolver esse trinômio quadrado perfeito ali, ó, que eu tenho. Quadrado do primeiro termo, então vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 2 vezes x2x vezes 3, 6x, menos 3 ao quadrado, 9, menos 7. Então, minha função ficou x, y igual a x ao quadrado, menos 6x, 9 menos 7, 2. Então, ó, o valor de C vale quanto? 2. E o produto é C sobre A. Então, é C e o A vale 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 6, 12. Então, M igual a 12. Está na letra A. Tá? Fazendo isso aqui, eu acho que é bem rápido essa questão sai, tá? Bem rápido. Se fizer de outro modo, vai demorar um pouquinho, mas também você garante o acerto na questão. Questão 85. Se os números 2, 7, 3 e x formam nessa ordem uma proporção, o volume de x é, então se formam nessa ordem a proporção, o 2 é extremo, o 7 é meios, é um dos termos dos meios, o 3 também, e o x é extremo. Então, principal regra de razão em proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 2x é igual a 7 vezes 3, que dá 21. X é igual a 21 dividido por 2. 21 dividido por 2, 10,5. Que tem aqui opção. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Questão 86. Na figura, os triângulos OAB e DOC são semelhantes. Então, esses dois triângulos aqui são semelhantes. E você, antes de começar, né, você sabe que esse ângulo aqui é igual a esse. Por que são iguais, Sandro? Vou chamar esse aqui de alfa e esse aqui alfa. Ângulos opostos pelos vértices são iguais. Tranquilo? E a questão informa pra gente e os ângulos BAO, esse ângulo aqui, é igual ao ângulo OET. É igual a esse ângulo aqui. São iguais. Lembra? Os casos de semelhança, se o triângulo tem dois ângulos internos congruentes, ó, o terceiro ângulo necessariamente é igual ao outro. Tá? Você até prova isso pelo teorema angular de Tales, que a soma tem que dar 180. Tá? Você prova que esse outro ângulo é igual. Outro detalhe aqui, ele quer a soma de x mais y. X mais y. Então, vamos lá. Lembra, lados que enxergam o mesmo ângulo são lados proporcionais. Tranquilo, né? Vou começar pelo triângulo menor. E primeiro eu vou querer achar o x. Então aqui eu tenho, ó, 2 é oposto a esse ângulo aqui, ó. 2 está para quinta. Vou chamar aqui de B, tá? Bzinho, aqui também é Bzinho. Quinta oposto a B aqui, ó. Ó, 4. 2 está para 4. Assim como quinta oposto a esse ângulo aqui, eu vou chamar de C e C. 3 está para x. Tranquilo, né? Posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Multiplicando cruzado, x igual a 6. Já tem o valor de x já. X igual a 6. Tá? Agora, vamos achar o nosso y ali. Achando o y, vamos achar o y. Y está assim, ó. Agora eu vou começar aqui, ó. Y está oposto a alfa. Está para quem está oposto a alfa aqui? 5. E agora eu vou pegar aqui, ó. Eu comecei por um menor. Quem está oposto a beta? 2. Quem está oposto a beta aqui? 4. Tranquilo? 4 ali. Multiplicando o cruzado. Não, multiplicando o cruzado não. Vou simplificar aqui, ó. Por 2. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Multiplicando o cruzado, eu tenho que 2y igual a 5. Y é igual a 5 dividido por 2. Y é igual a 2,5. Tranquilo? Só que a questão pede a soma. Então eu tenho 5 mais 2,5. Que isso aí vai dar 7,5. Que está na letra C.
Questão 87. O perímetro do polígono em metros. Então olha só. O perímetro é somar todo mundo. Tranquilo? E nenhuma unidade está em metro. Então aqui vou pegar cada uma aqui e vou escrever aqui. Ó. Eu tenho 400 milímetros. 400 milímetros, quero passar para metro. Milímetro. Centímetro. Decímetro. Metro. Então 400 milímetros é equivalente a 0,4 metros aí. Vou pegar aqui 85 centímetros. 85 centímetros. Então, em centímetro, decímetro, metro. 0,85 metros. Vou pegar o decâmetro. 0,095 decâmetros. Estou em decâmetros. Decâmetro. Metro. Né? Então, tem 0,95. Aqui, ó, hectômetro. 0,013 hectômetros. Então, hectômetro. Decâmetro, metro. 1,3 metros. E, por fim, 0,002 quilômetros. Então, estou em quilômetros. Hectômetro, decâmetro, metro. Então, equivale a 2 metros aí. Agora, vamos somar todo mundo. Então, 0,4 mais 0,85 mais 0,95 mais 1,3. Vou só igualar aqui as casas, tá? E 2,00. 2 metros ali. Agora irei somar isso aí. Vamos somar. Ó, aqui vai dar 10, fica 0 e sobe 1. Aqui eu tenho 1 mais 9, 10, 22, 25. 25 vão 2. 2 mais 2, 4, 1, 5. 5,5 ou 5,50 metros, que está na letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima. A figura abaixo representa um terreno que deverá ser cercado contra animais com 3 fios. Olha só, 3 fios. Então ele vai andar aqui, ó. Quando ele der uma volta completa, ele passou um fio, 2, 3. Então, eu já percebi que essa questão eu vou achar o perímetro e depois multiplicar por quanto? 3. Tranquilo? Beleza, né? Ele fala de arames em cada dimensão. Então, em cada dimensão ele vai colocar. Se ele vai colocar em cada dimensão aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, seria, a partir daqui ele colocou um fio em cada dimensão, 2 fios em cada dimensão, 3 fios em cada dimensão, quando ele der 3 voltas completas. Então, foi o que eu te falei. Eu vou achar o perímetro e multiplicar por 3. A quantidade de arame que será utilizada para cercar o terreno em metros, deixa bem claro que é em metros, então vamos lá. Aqui já está em metro. Já tenho 8 metros. Esses 60 decímetros, vou passar para metro, eu vou dividir por 10, vou andar uma casa da direita para a esquerda, isso é equivalente a 6 metros. Aqui eu tenho 1,8 decâmetros, decâmetros, metro, ando da esquerda para a direita a uma casa, 18 metros. E aqui eu tenho 0,005 quilômetros, 0,005 quilômetros. A partir da vírgula, vou andar para a direita 3 casas, ó. Hectômetro, decâmetro, metro, 5 metros. Então, uma volta de arame, uma volta com fio, uma volta vai ser o perímetro. Então, eu vou ter 8 metros, mais 6 metros, mais 18 metros, mais 5 metros. Vamos supor, ele partiu daqui. Não, ele partiu daqui, perdão. Já que eu coloquei o 8 primeiro. Ele deu uma volta e chegou aqui. Já fiz, se eu somar isso aqui, vai ser uma volta. Vou multiplicar por 3 para saber quanto é 3 voltas aqui. Tá? Então aqui eu vou ter 18, 24,
Confere. 29, né? Aqui, ó. 24, 29, 37. 37, né? Uma volta ele dá 37. Então, vou multiplicar por 3. 3 voltas. 3 vezes 7 dá 21. Fica 1 e vão 2. 3 vezes 3, 9 com 11. Então, 111 metros aí. Quando ele der 3 voltas aí. Então, gabarito letra D. E vamos para a próxima. Questão 89. Um campinho de futebol tem a forma retangular e 600 metros quadrados de área. E seu comprimento é 10 metros maior que sua largura. O perímetro desse campinho, em quilômetros, é igual, né? Faltou o acento ali, é igual a... Então, olha só. Eu tenho um campinho aonde a largura dele, né, o comprimento dele é 10 maior que a largura. Então, aqui, ó. Vou chamar aqui de x. E o comprimento dele é x mais 10. Então, 10 metros maior. Tranquilo? E a área é 600 metros. Então, como acho a área de um retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura aí. E isso é igual a 600. Tá? Aplicando a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, 10x. E tudo isso, vou passar os 600 para lá, menos 600. Tudo isso igual a 0. Então, ó, eu quero dois números que multiplicado de 600, né? Vou fazer soma e produto, ó. Dois números que multiplicado de menos 600 e a soma de menos 10. Então, eu tenho uma raiz negativa, uma positiva. Então, ó, x1 vou falar que é menos 30, por exemplo, e x2 igual a 20. Produto menos 600 e soma menos 10. Esse aqui não serve, não convém, porque, qual é a largura do campinho? Menos 30 metros. Não teria cabimento. Então, x igual a 20. Esse aqui vale 20. Aqui vale 30. Né? Porque é x mais 10. Aqui vale 30. E aqui vale 20. Ele quer o perímetro. Então, ele quer o perímetro, eu tenho 20 mais 30 mais 20 mais 30, que dá 100 metros de perímetro. Confere? 100 metros. Sandro, não tem opção 100 não. Calma, ele quer em quilômetros. Então eu tenho, ó, metros, decâmetro, hectômetro, quilômetros. 0,1 quilômetros, o perímetro que está na letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 90. Numa viagem, um automóvel percorreu 2/3 do percurso, fez uma parada e, em seguida, percorreu mais 1/4 do percurso. Restaram mais 8 km para completar a viagem. O número, né? O número de quilômetros do percurso completo é... Então, olha só. Então, fiz uma questão um pouco parecida com essa aí, nessa mesma lista. E eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou somar os 2/3 mais 1/4. Se você tirar o MMC ali, você vai ter o MMC igual a 12. São primos entre si, é o produto entre eles. Então, aqui é 3. Para virar 12, eu multipliquei aqui por 4. Multiplico o numerador também por 4. 2 vezes 4, 8. Aqui eu multiplico por 3 para virar 12. E aqui por 3. 3 vezes 1, 3. Então, por enquanto, eles percorreram 1/12, perdão, do percurso que eu vou chamar de x. Se eles percorreram 1/12 do percurso, restam quanto ainda para terminar? Em forma de fração. Restam 1/12 do percurso. Isso aqui em quilômetros equivalente a quanto? 8. Porque ele fala aqui, restaram mais 8 km. Então, 1/12 em relação à fração do total de percurso. E ele equivale a 18. Então, multiplicando aqui, ó, 12 vezes 8, 96. Então, o percurso é de 96 km aí. Gabarito letra A, o gabarito procede.
Questão 91. A potência que representa a metade de 2 elevado a 28 é... Então, olha só, a ele quer metade. Então, vou dividir isso aí por 2. Ele não quer metade? Vou dividir por 2. Aí eu vou ter a regrinha de divisão de potência com a mesma base. Eu conservo a base e subtrai os expoentes. Né? Subtrai os expoentes. 28 menos 1, 27. Então, 2 elevado a 27 é a metade de 2 elevado a 28, que está na letra D. Tá? Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima. Questão 92. Na figura a seguir, as medidas x, y e z são diretamente proporcionais aos números. São diretamente proporcionais aos números 5, 20 e 25, respectivamente. O suplemento do ângulo de medida x tem medida igual a... Então, tem medida igual a... Vamos lá, olha só. Você pode fazer pelo bizuzinho de chamar aqui, ó. Né? X 5K. Se você gosta de fazer assim, vou fazer assim então dessa vez. Y 20 e Z 25. Tá? E 20K, né, perdão, e 25K. E a soma, né, em torno de um ponto, eu tenho quantos graus? Isso aqui, em torno disso aqui tudo? 360. Então, se eu somar x mais y mais z, dá um total de 360 graus. Mas quem é x? 5K. Quem é y? 20K. Quem é z? 25K. Tudo isso igual a 360 graus. Então aqui eu tenho 50K, confere? 50K igual a 360 graus. Eu posso dividir por 10, dividir por 10. 5K é igual a 36 graus. Sandro, você vai achar o valor de K e achar cada ângulo? Não. Eu vou direto ao ponto. Ele quer o suplemento da medida de X. Tá? Então ele quer aqui. Ó. Deixa eu separar aqui. Ele quer o suplemento dessa medida ali. Então o suplemento é 180 menos o ângulo. O ângulo é o ângulo X. Tá? E o ângulo X é 5K. E 5K vale quanto? 36 graus. Então ele quer o suplemento de 36 graus. Então 180 menos 36 graus dá 144 graus aí. Letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 93. Um cilindro de revolução está inscrito num prisma triangular regular. Calcule a razão entre as áreas das superfícies laterais de ambos sólidos. Então, olha só. Primeiro, vou desenhar um cilindro aqui. Sandro, você vai desenhar esse cilindro e você vai fazer ali, inscrever as figuras? Não, cara, não vai ter necessidade, não tem necessidade não. Olha só. Quero que você perceba o seguinte que eu vou te falar. Ah, Sandro, eu não sei desenhar, eu tenho dificuldade. Então, preste atenção na dica. O que seria importante aqui é o que eu vou te falar. Não é que o outro não seja importante. O que é mais importante, né, de suma importância aí, seria o seguinte. Eu tenho um cilindro, né, ficou um pouco bizarro, mas tá bom. Eu tenho um cilindro. Se eu tenho o cilindro de revolução está inscrito em um prisma. Ele está dentro de um prisma. Então, a base dele, assim, ó, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar aqui um detalhe. Visão do planificado aí da base do prisma aí. Olha só. Olha o que acontece ali. Eu tenho, deixa eu colocar mais para baixo, para você ter uma ideia. Eu tenho esse círculo, que seria a base do prisma no planificado, tá? E ela está inscrita em um triângulo. Deixa eu melhorar isso aqui. Caramba, assim. Isso é torto mesmo.
está escrito num triângulo. Está escrito ali no triângulo. Tranquilo? Então, qual é importante aqui? Você, quando lemos a questão toda, né, o que foi importante nessa leitura? Que o triângulo é regular. Se o triângulo é regular, esse cara aqui é um triângulo equilátero. Tranquilo? Ele é um triângulo equilátero. Então, tem como relacionar o raio, né, o raio da circunferência com o lado do triângulo, tá? O raio com o lado, para eu poder fazer essa relação, vai cortar alguém ali. Deixa aqui por enquanto e vamos aqui, olha só. E aqui eu vou desenhar o prisma, né? Fazer um esboço do prisma aqui. Com a intenção, quando ele fala, um detalhe aqui, ó, ele fala que o cilindro está inscrito. Lembra que eu já comentei numa questão? Se eu tenho um sólido inscrito no outro, as alturas são a mesma. Então, a altura do cilindro é igual à altura do prisma. Beleza? Vou chamar aqui de L, L, L. E aqui o raio dele. Que está aqui, ó. Esse aqui é L, L, L. Tranquilo? Área lateral. Ele quer a razão entre as áreas laterais de ambos os sólidos. Então eu vou pegar na ordem que ele falou aqui. Ele não está falando qual é a ordem, né? Mas eu vou pegar na ordem que está ali. Do cilindro para o prisma, tá? Se não aparecer essa opção, eu troco aí, inverto a fração, tá? Então olha só. Área lateral de um cilindro, 2π RH. E a área lateral desse prisma, por ele ser regular, as faces laterais são retângulos de base L, altura H. São 3. Então a área lateral dele vai ser 3, porque são 3 faces laterais, vezes a área de uma face, que é L, vezes H. Já posso cortar aqui. Tranquilo? Então eu vou achar o R em função de L ou vice-versa. Tranquilo? Agora, você pode fazer várias coisas aí. Uma delas, eu gosto muito de usar, já que eu tenho um triângulo equilátero, eu gosto de usar muito a relação entre pontos notáveis. Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele seria o baricentro também. Tá? Você viu aí as aulas, extensão da altura, baricentro, ortocentro e incentro. Olha só, se esse aqui é R, você aprendeu que do vértice ao baricentro é o dobro do baricentro ao lado oposto a esse vértice. Se aqui vale R, aqui vale 2R. Então a altura desse triângulo equilátero é o triplo do raio. E você aprendeu na aula de relações métricas no triângulo retângulo, ou por decorrência de Pitágoras, a altura de um triângulo equilátero, ó, eu sei que triplo do raio é igual à altura do triângulo equilátero aqui, dessa altura aqui, tá? E a altura de um triângulo equilátero é L, raiz de 3, sobre quem? Sobre o 2. Confere. L, raiz de 3, sobre 2. Olha só, eu posso trocar esse 2 com esse 3 de lugar? Só para você ver um detalhe? Sim, Sandro, posso sim. Então aqui eu tenho 2 vezes o raio, é igual a L, raiz de 3, sobre 3. Confere? Por que você fez isso? Eu só fiz isso porque eu quero economizar tempo, ó. Você pode fazer de outra maneira, tá? O método tradicional aí. Eu não tenho o dobro do raio, então aqui. Dobro do raio vezes π sobre 3L. Mas quem é o dobro do raio ali? Aqui, ó. Eu falei uma coisa e escrevi a mesma coisa lá de cima. Aqui, ó. Eu tenho o dobro do raio vezes π sobre o triplo de L. Então, olha só. Quem é 2R? Se você olhar, quem é 2R está aqui, ó. L, raiz de 3 sobre 3. Então, tem L, raiz de 3 sobre 3 vezes π dividido por 3L. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira
que é L raiz de 3 sobre 3 vezes π, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é o inverso de 3L, 1 sobre 3L. Posso cortar esse L com esse L. Então, estou ficando com π raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Então, essa é a razão aí que está na letra C. Tá? Então, vamos para a próxima aí. Questão 94. A 8 centímetros de distância do centro de uma esfera, cujo raio mede 17, um plano secante é desenhado. Calcule a área em centímetros quadrados da secção plana determinada na esfera. Então, olha só, tem uma esfera e a 8 centímetros do centro, ele traçou essa secção plana. Então, aqui, imagina que aqui é o centro, tá? E a 8 centímetros dela, deixa eu mudar aqui a cor. Aqui, ó, a 8 centímetros, aqui, ó, a distância de 8 centímetros do centro da esfera, cujo raio, o plano é traçado. Então, a distância desse plano até o centro da esfera é 8 centímetros. Tranquilo? A questão também informa que o raio da esfera é 17. Então, vou traçar para ler. E ele quer essa área aqui, ó. Olha a área que ele quer. A área que ele quer é essa aqui, ó. Essa areazinha que ele está querendo. Tá? Deixa eu terminar de pintar ela aqui, então, já comecei a pintar. Essa área que ele quer aqui, ó. Essa área aqui da secção plana, né? Então, a secção plana de uma esfera é um círculo. Então, a circunferência aí. Tá? E para achar a área desse círculo, eu preciso do seu raio, que eu vou traçar aqui, ó. Tranquilo? Eu preciso do raio ali. E esse raio, vou chamar de Rzinho. Aqui vale 8. Aqui é perpendicular, confere. E aqui vale 17. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Lembrando que esse cara aqui, ele é um círculo. Então, a área dele vai ser πr ao quadrado. Confere? Πr ao quadrado. Então, né, aplicando o teorema de Pitágoras, ali, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tanto faz. R ao quadrado é igual a 17 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Sandro, eu estou com preguiça de fazer 17 ao quadrado. Eu posso fazer o que mesmo? Você pode usar produto da soma pela diferença, já que eu tenho uma diferença de quadrados. Ó. Vai ser 17 mais 18, mais 8 e 17 menos 8. Lembra disso, não lembra? Lembro sim, Sandro. R ao quadrado é igual a 25 vezes 9. Tá? 25 vezes 9 aí. E 25 vezes 9, você vai ter o seguinte. Questão 95. A razão entre a área lateral e a área total de um cilindro reto é 4 kg. Então, olha só. O cilindro, a área lateral dele é 2 π, o raio dele vezes a altura. E a área total, na forma bem agrupada, você tem assim, ó, 2 πr que multiplica R mais H.
E isso é igual a 4 quintos aí de acordo com o enunciado. Posso cortar 2πr com 2πr. Beleza? Então, multiplicando cruzado, eu tenho que 5h é igual a 4 vezes r, 4r, mais 4 vezes h. 4h. Passando h para lá, ó, eu tenho 5h menos 4h. 1h é igual a 4r. Vai ter uma relação entre a altura e o raio desse cilindro. Deixa aqui guardado. Aí depois ele fala, inscreve-se este cilindro em uma esfera. Então olha só. Sandro, você vai escrever... Não precisa disso tudo não, olha só. Ele escreveu um cilindro na esfera. Quando você escreve um cilindro na esfera, você tem que observar essa visão aqui no planificado. Você tem uma esfera. No planificado, você tem um círculo. E dentro desse círculo, você vai ter um retângulo. Deixa eu mudar ali. Você vai ter um retângulo assim. Tá? Você tem um retângulo. Não é quadrado não, tá? É um retângulo ali. Tá parecendo um quadradinho, mas não é não. E você tem aqui, ó, a diagonal desse retângulo, né, é o diâmetro da esfera. Então aqui vale o dobro do raio da esfera. Se você olhar, isso aqui é o diâmetro. Vou só te dar uma ideia aqui. Ó. Se eu faço isso aqui, isso aqui seria o diâmetro da base do cilindro. Deixa eu só tirar ali, tá? Tranquilo, né? Então você conseguiu perceber que aqui vale o dobro de Rzinho. E essa parte aqui do cilindro é a altura dele. Tranquilo. Então você tem um triângulo retângulo para achar uma relação. Então o primeiro passo aí da questão eu fiz isso. O segundo passo, vamos fazer a seguinte relação. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos, ou hipotenusa ao quadrado, tanto faz, é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Eu comecei pelos catetos, posso começar pela hipotenusa e vice-versa, porque já que é uma igualdade, o lado não importa, tá? Tem essa relação aí. Só que eu sei que H, ele vale quem? 4R. Então, substituir aqui, ó. 4Rzinho ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. Rzinho ao quadrado, Rzinho ao quadrado. É igual 2 ao quadrado, 4. R da esfera elevado ao quadrado, R da esfera. Ó, 2 ao quadrado, 16. Rzinho R do cilindro, mais 4 vezes o raio do cilindro, é igual a 4. Sandro, eu posso simplificar todo mundo por 4? Sim. Dividindo ambos os lados por 4, eu vou ter o seguinte. Tá, peraí. Então, dividir tudo por 4, 16 por 4 vai dar 4. 4 Rzinho ao quadrado. 4Rzinho ao quadrado dividido por 4 vai dar Rzinho ao quadrado. E 4 vezes Rzão ao quadrado dividido por 4 vai dar Rzão ao quadrado. Tá? Então eu tenho o seguinte, eu tenho que 5Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado. E isso aqui também implica, se você quiser, que tirando a raiz quadrada ali, né? Tirar a raiz quadrada, eu vou ter raiz quadrada positiva, né, de 5Rzinho ao quadrado igual a R ao quadrado. É igual a R, perdão. Isso aqui vai ser igual a R raiz de 5 é igual ao raio da esfera. Deixei guardado agora. Agora vamos para a seguinte ideia. Ele fala para a gente, no enunciado ainda, que ele quer a razão aqui, ó, né?
a razão entre o módulo da área da maior secção plana da esfera. Olha só, quando você tem uma esfera e você quer a maior secção plana, é quando a secção plana dela passa pelo seu diâmetro. Ou seja, ela tem esse círculo máximo aqui quando o raio dele coincide com o raio da esfera. Então essa aqui é a área da secção máxima de uma esfera. Então guarda aí, ó. Uma esfera vai ter uma secção de área máxima quando ela for concêntrica aqui, tá vendo? O raio dela é igual ao raio da esfera, tá? Então essa é a ideia que a gente tem que ter para essa questão aí. Tem que lembrar disso, tá? Vou deixar até a figura. Tá? Então tá aqui, ó. O raio dela coincide com o raio da esfera. Esse aqui vale R. Esse aqui vale R. Tá? Opa. Esse aqui é o raio ali. Vale R. Então ele quer a razão, né? Ele quer a razão entre a área da maior secção plana da esfera, é quando o seu raio coincide com o raio da secção plana, né? O raio da esfera, então vai ser πr ao quadrado. Tá? πr ao quadrado. E o volume do cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. E segundo essa questão, vale 5/8. 5/8. Tranquilo? Tranquilo, Sandro. E agora, eu vou começar a substituir quem dá para substituir. Então eu tenho o seguinte, ó. Π, eu posso cortar com π. Né? Eu posso cortar com π. Eu posso fazer o seguinte também. Π eu posso cortar com π. Posso escrever no lugar de H 4 vezes R. Tá? 4 vezes o raio ali, sem nenhum problema. Vou trazer aqui para cima. Então eu tenho R ao quadrado, olha só. Eu vou achar esse Rzinho ali, ó. R ao quadrado, se você olhar, R ao quadrado é 5 vezes Rzinho. Então vou substituir aqui, ó. 5 Rzinho ao quadrado está sobre Rzinho ao quadrado vezes 4Rzinho. Isso é igual a 5/8. Posso cortar 5 com 5. Posso cortar R ao quadrado com R ao quadrado. Multiplicando o cruzado, então eu tenho 4Rzinho é igual a 8. Dividindo tudo por 4, Rzinho igual a 2. Confere? Confere. Se Rzinho igual a 2, isso implica que, pegando essa equação aqui para trabalhar, para ficar um pouco mais rápido. Pegando isso aqui para trabalhar, eu tenho que R ao quadrado é igual a 5 vezes Rzinho ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. R ao quadrado igual a 20. Tá? Então, vou chamar aqui de terceiro passo, quarto passo aqui embaixo. Ele quer a área da superfície esférica. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Mas quem é R ao quadrado? 20. Então, eu tenho 4π vezes 20, que dá 80π aí. Tá? Que opção tem 80π? Gabarito letra C. O gabarito aí procede. Beleza? Está um pouquinho longa aí, né? Vamos fazendo devagar para você tentar compreender. Então, vamos para a próxima aí. Questão 96. Se uma esfera de raio R e um cubo de aresta A possui o mesmo volume, então temos que R sobre A é... Então, olha só o que acontece, cara. Está muito acostumado, né, ao seguinte enunciado. Ele podia falar assim: se uma esfera de raio R e um cubo de aresta A são equivalentes, ele podia falar isso. Se ele fala isso, quer dizer que tem o mesmo volume.
figuras espaciais ou tridimensionais, né, equivalentes possuem o mesmo volume. Então, se eu usar essa palavra equivalente, o enunciado seria idêntico a esse. Tá? Então, volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Volume do cubo, aresta ao cubo. Tá? E ele fala que tem um volume igual. Então, o volume da esfera é igual ao volume do cubo. Então, eu vou igualar. Eu tenho aqui, ó, 4 π rzinho ao cubo é igual a 3 sobre 3, perdão, é igual a aresta ao cubo, que é o volume do cubo. Olha só, eu vou multiplicar cruzado primeiro. 4π r ao cubo é igual a ao cubo. Tranquilo? 3a ao cubo. O 4π agora, vou passar a dividir. Então, vou ficar com r ao cubo. Ó, vou passar esse 4 dividindo esse lado e vou passar esse a ao cubo dividindo. Então, vai ficar assim, ó, r ao cubo sobre a ao cubo é igual a 3 sobre 4π. Eu tenho uma divisão de potência com o mesmo expoente. Eu posso dividir as bases e conservar o expoente. E isso é igual a 3 sobre 4π. Eu quero R sobre A. E ele vai ser a raiz cúbica de 3 sobre 4π. Tá? Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Tá? Vamos para a próxima. Não, peraí, 3, raiz cúbica. Opa, deixa eu voltar aqui. Ia falar besteira. Opa, gabarito letra A. Aqui é 3π sobre 4, Sandra. 3 sobre 4π. Obrigado aí. Vamos para a próxima. Uma esfera de raio R está inscrita em um cone circular reto de altura H e raio da base R. Então, olha só, vou desenhar aqui um cone. Vou esboçar um pequeno cone aqui. Tá? E depois eu vou escrever uma esfera ali nela. Ele fala que a altura do cone vale H e o raio Rzinho. Então tem uma esfera escrita. Opa, deixa eu tirar aqui. Tem uma esfera escrita aqui. Vou escrever essa esfera. Tem essa esfera ali. Tranquilo? Ó. Raio da esfera. Vou traçar aqui a altura. Vou traçar a altura do cone. Tá? Então, vamos prosseguir. Tracei a altura do cone. Vou traçar o raio da base desse cone. Tá? O raio da base. Né? A esfera de raio R está escrita no cone. Então tá certinho. A esfera está dentro dele. Tá? Eu só conferir para ver se não estava desenhando errado. Então tá perfeito aí. Tudo. Então olha o que acontece agora. Ele fala para mim que o raio, né, a esfera tem raio R. Vou traçar ele aqui, ó. Tá? Aqui forma 90 graus, não sei se você lembra. Quando o raio toca a reta tangente no ponto de tangência, forma 90 graus, então ele forma também. Tá? E esse cara aqui é H. Lembrando que aqui é R. Aqui também é R. Tá? E ele fala para mim que a razão entre a altura do cilindro, do cone, para o raio da esfera é 4. Então isso quer dizer que a altura é 4 vezes o raio da esfera. Tá? Se for necessário, isso aqui vale R. Já sei que esse pedaço aqui vale 3 vezes o raio. Essa parte aqui. Tá? E agora ele quer o valor de R
sobre Rzão sobre Rzinho. Aqui, olha só. Tá? Podemos fazer semelhança de triângulo, se você olhar. Tá? Vamos fazer a semelhança. Vou separar aqui, ó. Eu tenho um triângulo assim. Deixa eu separar aqui os triângulos, para você ver. Tem a seguinte relação. Esse aqui é o maior, tá? Ó, aqui é o raio da base do cone. A altura dele, 4 R's. Beleza? E agora eu vou desenhar esse pequeno triângulo aqui. Onde eu tenho aquele retângulo ali. Aonde aqui é raio. E aqui vale 3 R. Confere? 3 R's ali. Então, olha só. Se eu chamar aqui de... Você concorda que esse vértice é comum nos dois? Se eu chamar aqui de alfa, aqui é alfa também. Só que eu tenho um detalhe. Eu tenho aqui a relação, eu tenho cateto oposto a alfa, R. Cateto oposto a alfa, Rzão. Então, olha só, já posso começar a minha relação seguinte. Quem está oposto a alfa aqui, R sobre R. E ele vai ser, esse pedaço aqui eu não tenho, vou chamar de X. Sandro, você tem, se aqui eu chamasse de beta, por exemplo, aqui seria beta. O oposto a beta é 4R's. O oposto a beta aqui, eu não tenho. Mas eu tenho a hipotenusa, que é o triplo do raio. Aqui eu posso achar a hipotenusa fazendo Pitágoras. Posso X. Confere? Então aqui ficaria assim, ó. Eu comecei por esse triângulo. Vai ficar X sobre o triplo do raio. Tá? O triplo de R ali. Confere? O triplo de R. E aqui eu já posso fazer assim, ó. Se eu quiser, então já fiz essa relação aqui, eu posso cortar aqui, ó. R com R. E multiplicando cruzado, eu sei que X é 3 vezes R. Tranquilo? Desse aqui guardado. E agora vamos para nosso Pitágoras aqui. Hipotenusa. 3Rzinho. Né? 3Rzinho ao quadrado. E quem são os catetos? 4R da esfera, que vai ficar ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, 3Rzinho ao quadrado, vai dar 9Rzinho ao quadrado. 4Rzinho ao quadrado, 16. 16R ao quadrado, mais R ao quadrado. Passando esse R para lá, eu tenho 9 menos 1. 9 menos 1 vai dar 8. 8Rzinho ao quadrado é igual a 16R ao quadrado. Tranquilo? Eu posso simplificar por 8 dá 1, por 8 dá 2. Então, vai ficar com R ao quadrado é igual ao dobro de o raio da esfera ao quadrado. Vou passar esse R ao quadrado aqui para baixo. R ao quadrado sobre o raio da esfera ao quadrado é igual a 2. Lembra na questão anterior? Eu tenho uma divisão de potência com bases diferentes e expoentes iguais. Eu posso dividir as bases e conservar o expoente. E agora eu vou escrever R, zão está para Rzinho, e é igual a raiz quadrada positiva de quem? Deixa eu tirar aqui, né, o número da página. R para Rzão é igual a raiz de 2, a relação aí. Gabarito, letra D. Tá? Vamos para a próxima. Questão 98. As quatro faces triangulares de uma pirâmide de base quadrada são congruentes. E a altura desta pirâmide é igual à medida da aresta da base. A razão entre a área lateral e a área total. A área lateral total e a área da base é, né? Então, olha só. Ele quer o seguinte. Vou esboçar aqui uma pequena pirâmide.
E ele fala que todas as arestas laterais, todas elas, são iguais, são congruentes. Quando ele fala isso, né, se ele não fala nada sobre a base, é um quadrado, tá? Para que as áreas laterais sejam todas iguais ali, né, a base é um quadrado realmente. Base e quadrado são congruentes, tá? E não precisava falar isso não. As quatro faces triangulares de uma pirâmide de base quadrada são congruentes, também são todas iguais. Então, o polígono que forma a base é um polígono regular. E a questão informa também que a altura da pirâmide, ela é igual à aresta da base. Ele for para mim, tá? A questão informou aí. Antes disso, já vou traçar ali. Ou eu posso traçar para cá, ou eu traço aqui, ó, para formar ali o plano da base. Deixa eu melhorar aqui. Então, olha só. Se eu chamar aqui de x, aqui também é x. Tá? A área da base, vou até deixar já aqui, ó. A área da base é igual a x ao quadrado. A área lateral, né, a área de todas as faces laterais, foi esse ali, não sei se está. A área lateral total, né, a área de todas as faces, isso que ele quis dizer, é 4. Por que 4, Sandro? Porque são 4 faces laterais vezes a área de uma face. E a face, ele é um triângulo de base x e a altura que eu vou determinar ainda aqui, tá? A base é x e a altura nós vamos achar. Posso cortar aqui, ó. Vou chamar aqui de y, tá? E vou traçar ali. Posso cortar, então, a área lateral, ela é igual a 2xy. Eu preciso achar esse y. Sandro, quem é esse y aí que eu não vi ainda? É aqui, ó. O apótema, chamado de apótema da pirâmide ou altura da face, tá? Então aqui forma 90 graus com o plano da base. E esse cara aqui que vai do centro, não está no centro, né? Mas olha só, a teoria é: a altura toca o centro dela, já que o polígono é regular, e vai do centro até a borda aqui do quadrado, é chamado de apótema. Ele vai a metade do lado. Então aqui ele vale x sobre 2. Tá? E esse cara aqui foi o que eu chamei de y. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que y ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado mais a metade de x ao quadrado. Tá? Eu poderia ter chamado aqui de 2x e aqui de x, mas já chamei antes, então deixa pra lá. Y ao quadrado igual a x ao quadrado. Quanto é x elevado ao quadrado? X ao quadrado. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Tá? Y ao quadrado é igual. Ó. Vou repetir o denominador, vou fazer. Ó. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, mais 5x ao quadrado. E aqui eu vou fazer o seguinte. Y é a raiz positiva da raiz quadrada de 5x ao quadrado sobre 4. Y vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 5, raiz de 5. Raiz quadrada de 4, 2. Agora eu vou substituir aqui. Então a área lateral, quando fosse a área lateral total, seria a soma de todas as faces. Bastaria ele só falar assim, a área lateral. Essa área lateral total pode ter bugado muita gente aí. Então aqui eu tenho 2 vezes x vezes, quem é y? X raiz de 5 sobre 2. Posso cortar 2 com 2. Então a área lateral é x ao quadrado vezes raiz de 5. A questão ele quer a relação entre a razão entre a área lateral e a área da base. Área lateral, x ao quadrado, raiz de 5. Área da base, x ao quadrado. Posso cortar, então a razão ficou raiz de 5, que está na letra B, e o gabarito aí procede, tá? Vamos para a próxima. Questão 99. Um cilindro circular reto
sabe-se que a altura h, o raio da base, r, são tais que os seus números π, h e r formam nessa ordem uma PA. Então, olha só. Eu sei que o π, a altura, o raio da base desse cilindro, né, forma uma PA. Estão em PA. E nessa ordem aí. E a questão forneceu que π mais h mais r é igual a 6π. Tá? O valor da área total desse cilindro eu sei que a área total de um cilindro, né, se aqui está totalmente fechado, acredito eu, ele tem duas bases, a área lateral, você pode achar a área da base, multiplicar por 2, achar a área lateral e depois somar. Ou usar essa fórmula pronta. A área total, π, r, que multiplica r mais h. Tá? Então, vamos aqui. Sandra, você vai passar o π para lá? Não. Primeiro, eu vou pensar aqui na PA. Anotei tudo que a questão me forneceu. Uma PA de 3 termos, eu sei que o termo central é a média aritmética dos extremos. Então, ele vai ser π. Vou deixar r mesmo, tá? π mais r sobre 2. O termo central é a média aritmética dos extremos. Multiplicando por cruzado, eu tenho que π mais r é o dobro de h. É o dobro aí de h. Então, pegando ali essa equação, eu tenho que h mais π mais r é igual a quem? 2h. 2h igual a 6π. Então, 3 vezes a altura do cilindro é igual a 6π. Tranquilo? Então, a altura é 6π dividido por 3. Logo, a altura é 2π. Então, ó, minha PA, ela está ficando o seguinte. Ó, π, 2π. Se forma uma PA, a razão daqui para cá está sendo quanto? 2π menos π, π. Então, o raio vale 3π. Confere? Seria uma PA de razão π. Ó, π, 2π, soma mais π, ó, 3π. Pode ver que a razão é π. 2π menos π, 1π. Então, agora eu posso achar a área total, porque eu tenho todo mundo. 2π. Quanto vale o raio? O raio vale 3π. Quanto vale o raio? 3π. Quanto vale a altura? 2π. Então, a área total está ficando 2 vezes 3, 6. Π vezes π, π ao quadrado. Vezes 3 mais 2, 5. 5π. Aí aqui eu tenho, a área total está ficando 6 vezes 5, 30. Π ao quadrado vezes π, π ao cubo. 30π ao cubo, que está na letra D. Tá? Então vamos para a próxima aí. Chegamos na nossa última questão da nossa revisão aí. Mas, Sandro, eu vi que estava escrito revisão de matemática, CFN ou FN, primeira parte. Porque terá a segunda parte aí, tá? Em breve já estarei postando aí nos grupos, tá? Acho que está quase pronta aí. Então, acredito que até amanhã eu já envio nos grupos aí, em torno de 100 questões ou um pouquinho até mais, tá? Então, vamos resolver essa 100ª questão agora. Se duplicarmos a aresta de um cubo, o seu volume aumenta, né? O seu volume aumenta. Então, vamos lá. Cuidado com essa questão para não errar. Se duplicarmos a aresta de um cubo, seu volume aumenta, né? Ele quer saber de quanto ele aumenta. Lembrando, quando ele fala isso, de quanto ele aumenta, né? O seu volume aumenta, ele não quer saber para quanto foi, e sim de quanto aumentou. Cuidado, tá? Então, olha só. Como se calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo é a aresta ao cubo. Ou seja, isso aqui é 100%. Beleza?
Ó, pode ver, tem um aqui na frente, um inteiro 100%. Só que agora eu tenho um volume de um novo cubo, aonde a aresta dele é o dobro do anterior. Só que o volume é aresta ao cubo. Então, o volume do novo cubo aí após o aumento vai ser 2 elevado ao cubo, 8, 8 aresta ao cubo. Sandro, esse volume aqui é 8 vezes esse. Então, 800%. Não, cara, não é 800 não. Então, não sei. Sabe sim, cara. Olha só, seu volume aumenta. Então, olha só, o volume aumentou de quanto? 8a ao cubo menos a ao cubo. Então, o volume aumentou 7a ao cubo. Tranquilo? Esse aqui é o volume do aumento. Isso aqui para quanto foi? Ele aumentou 7a ao cubo. Tranquilo? Sandro, mas eu não sei como vou escrever em porcentagem. Se você não consegue fazer assim, você coloca o volume a ao cubo era 100%. O volume 7a ao cubo, x%. Posso cortar a ao cubo com a ao cubo, né, vai dar 1. 7 vezes 1, 7. 1 vezes x, x. 7 vezes 100, 700% aí foi o aumento. Cuidado para não marcar 800, foi 700. Tranquilo? Ele quer saber o seu aumento, né? O volume aumentou de quantos por cento? 70. Ele passou a ser 800%, porém ele foi 700% maior. Foi o quanto ele aumentou e não para quanto ele foi, tá? Então, tranquilo. Chegamos ao final da nossa revisão aí. Falei para vocês aí que vou postar mais uma revisão, tá? Às vezes quando demora um pouquinho, porque, cara, eu dou aula em cursinho, também dou aula em colégio e nos meus horários vagos eu faço esse vídeo para vocês aí, tá? Lembrando aí, tudo de graça aí, de coração mesmo, para tentar ajudá-los, tá? Então, bom estudo para vocês e até a próxima.